Bom dia, meus irmãos. Nós estamos aqui mais um domingo para, agora de forma online, continuarmos o estudo da carta de Paulo aos Efésios, essa maravilhosa carta que é chamada por muitos estudiosos a rainha das epístolas, e cada dia mais, cada domingo que passa, eu vou entendendo por que ela é assim chamada. Vamos orar primeiro, pedindo a bênção de Deus sobre esse estudo. Ó Pai, nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, ó Deus. Pedimos que o Senhor nos capacite, ó Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor possa abençoar cada um de nós que está agora assistindo, vendo, ouvindo, ó Pai, isso aqui, que nós possamos ser abençoados pelo que Paulo escreveu aos Efésios, ó Pai. Ilumina-nos e nos abençoa no estudo da porção da Tua Palavra que nós vamos ler e meditar agora, em nome de Jesus. Amém. Então, fazendo relembrando o que nós já estudamos aqui, nós vamos para o capítulo 3 hoje, mas nós já vimos o 1 e o 2 inteiramente, e semana após semana. No capítulo 1, Paulo, que está, lembrando bem aqui, Paulo está escrevendo aos Efésios, que era um povo cristão, e aí a igreja em Éfeso era uma mistura de gentios, que eram povos não judeus, todos os outros povos, e de judeus convertidos a Cristo. Paulo está escrevendo essa carta aqui para os cristãos em Éfeso, para a igreja. Ele está escrevendo para a gente crente, para a gente cristã. Então, no capítulo 1, ele vai falar sobre o plano da salvação. Ele vai falar como Deus executou o plano, e aí ele fala: bendito, verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ele vai falar sobre como Jesus foi e executou o plano planejado por Deus, nos redimindo, derramando seu sangue na cruz, e nos dando salvação, nos predestinando para Ele, e ele vai falar também o papel do Espírito Santo. Então, no capítulo 1, de 1 a 14, ele fala sobre a Trindade, basicamente. O Espírito Santo como selo, como garantia e como penhor, de que ele vai um dia nos resgatar. Depois do 15, verso 15 até o 23, ele ora, ele faz a primeira oração. Ele vai fazer essa oração aqui, depois outra no capítulo 3, que nós vamos ver, não hoje. Ele ora e ele fala pedindo a Deus algumas coisas. Ele pede primeiro para Deus iluminar os olhos do coração daquele povo. Para quê? Para saber qual a esperança do seu chamamento, do chamamento dos cristãos, para nós entendermos a esperança do chamamento que Deus fez por nós, para entendermos a riqueza da glória da herança nossa em Deus, e para nós entendermos que nós somos herança de Deus. Pede isso, e também ele ora para nós entendermos, para aquele povo entender qual a suprema grandeza do poder de Deus. Poder esse que ele exerceu para ressuscitar Jesus dentre os mortos e elevá-lo acima de todo principado e potestade, e é o mesmo poder, nós vimos aqui, que ele exerceu para nos salvar. O mesmo poder é o que Deus exerceu para levantar Jesus dentre os mortos e também para nos salvar da morte. E aí, como ele está falando de morte, no 2 ele já entra falando exatamente a situação do homem. Foi o que nós também já vimos. Fala o seguinte: estando vós mortos, ele vai falar da situação nossa, de todo homem. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, capítulo 2, verso 1 e 2, fala que nós andávamos segundo o espírito, o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E aí ele fala: dentre os quais também todos nós andamos outrora, seguindo as inclinações da carne. Ele vai falar da nossa situação, ou seja, uma situação de morte, de necrotério, nós vimos aqui, de cadáver mesmo. Mas depois ele apresenta logo em seguida
aquele texto maravilhoso, mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que Ele nos amou, e aí ele vai falar da salvação pela graça, que é o texto mais conhecido, nós falamos que todos tínhamos que decorar, Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E aí ele vai apresentar, então ele começa falando como era a situação nossa, como é a situação de todo homem sem Deus, e depois ele vai falar da graça, da salvação pela graça somente, não por obras. Depois disso, na segunda parte do capítulo 2, ele vai fazer um paralelo entre judeus e gentios e falar que como Deus acabou com uma parede de separação que havia entre gentios e judeus, parede essa que é a lei. Deus quebrou, rompeu a lei no sentido da lei cerimonial, Jesus encravou essa lei cerimonial no sentido de lei para a salvação. Ele encravou essa lei na cruz quando ele morreu, para com isso, derrubando esse muro de separação que havia, muito forte, mas muito forte, nós hoje podemos não ter a noção disso, mas muito forte entre o povo judeu e os gentios. Então, ele rompe com essa separação, o véu é rasgado de cima a baixo, e ele tem agora um povo só, povo composto inicialmente só de judeus, mas agora também dos gentios. Ele fala no verso 20 do capítulo 2 que nós somos cidadãos da família de Deus, verso 19, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. No verso 20 ele diz que Jesus é a pedra angular. Pedra angular é aquela pedra de esquina, onde os engenheiros usavam uma pedra com ângulo de 90 graus, para sobre essa pedra construir um edifício que é a igreja. Jesus é a pedra angular. Isso tudo ele vai falar no 2. E aí, no 3, que é o que nós vamos ver hoje, Paulo ora. Ele vai começar uma oração. Só que acontece uma coisa aqui muito interessante. Nessa parte aqui do capítulo 3, verso 1, ele já começa assim: por esta causa eu, Paulo, e aí ele vai orar de novo, a oração mais maravilhosa que tem aqui na carta aos Efésios, maravilhosa, está do capítulo 3, do 14 até o final. Só que quando ele vai orar, ele se lembra de uma coisa. Tíquico, que foi o membro da igreja que trouxe notícias de Éfeso e que iria levar a carta para Éfeso de novo, de volta, e para as igrejas circunvizinhas, tinha falado para Paulo que aquele povo estava desanimado na fé, porque soube da prisão de Paulo em Roma. Todos sabem, nós já falamos isso aqui, que Paulo foi preso por 2 vezes. Na primeira vez ele foi preso em Jerusalém, levado para Cesareia. De Cesareia ele apela a César, porque sabe que tem uma emboscada para ele ali armada, ele apela a César, vai para Roma e fica preso em Roma por 2 anos. Nesses 2 anos ele escreve as cartas da prisão, Colossenses, Filipenses, Efésios e a carta a Filemon. Só que o povo de Éfeso se desanima com isso, e aí Paulo vai orar, porque ele sabe que o povo está desanimado, porque não sabe por que Paulo está preso ali. E aí ele começa o capítulo 3 para orar, mas aí ele lembra. Então nós vamos ler agora o capítulo 3, de 1 até o 13. Efésios 3, de 1 a 13. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, mistério, em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim,
o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não vos desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Então, percebendo aqui o texto, você vai ver que ele vai orar. Paulo está aqui pronto para orar, mas ele lembra que aquele povo está abalado na fé por conta de uma circunstância que eles não sabem qual exatamente, que é a prisão de Paulo em Roma. Paulo está preso ali, ficou preso por 2 anos, foi liberto, depois foi julgado de novo, condenado e decapitado após a segunda prisão. E aí ele vai explicar qual é a razão verdadeira dessa prisão dele, para que o povo em Éfeso não fique abatido nem afligido. E ele explica já no capítulo 3, verso 1, por esta causa. Que causa? Por tudo aquilo que ele falou no verso 2, porque eu fui escolhido apóstolo aos gentios. Abra lá Atos 15, Atos 9 primeiro, algumas coisas que nós vamos ver rapidamente aqui. O momento da conversão de Paulo, Saulo. Quando Saulo se converte, Deus fala a Paulo o seguinte: vai para Damasco, levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que convém fazer. E é interessante que no mesmo capítulo, no verso 10 em diante, ele tem um homem em Damasco chamado Ananias, judeu, um discípulo, e ele dá uma visão que ela é dada ao mesmo tempo em que Paulo está tendo a visão. Ananias está tendo uma outra visão. Deus fala para Ananias que iria chegar, e ele fala: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, verso 11 do capítulo 9, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois está orando. E aí ele vai, e Ananias fala o seguinte, no 13: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, Paulo, Saulo, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para Damasco, trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas olha o que Deus diz para Ananias, já aqui o chamado de Paulo: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei a Paulo, quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então você vai vendo aí, tanto em Atos 9, quanto em Atos 15 também, ele vai falar que ele é enviado aos gentios. Nós não vamos nos demorar muito com isso, mas o que Paulo está falando é assim: por causa desse meu ministério, no verso 1, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo por amor de vós, gentios, em Éfeso e em outros lugares. Ou seja, porque eu fui convocado por Deus para pregar o evangelho para os gentios, eu estou aqui preso. E você pode em casa estar pensando assim: mas que importância tem isso? Muita importância naquele mundo, naqueles dias, porque Paulo, ele era um judeu que perseguia cristãos, mas para o judeu, alguém se levantar e falar que vai pregar de Deus e do Messias que viria para um povo que não era o judeu, isso era um absurdo, e foi por isso que ele foi preso e condenado. Então ele fala: eu estou preso aqui por causa do evangelho. O Martin Lloyd Jones,
diz o seguinte: o que realmente pôs Jesus na prisão foi ele pregar por toda parte que o evangelho de Jesus era tanto para os judeus como para os gentios. Foi isso que, mais que qualquer outra coisa, enfureceu os judeus. Foi esse estilo de mensagem que culminou em sua prisão em Cesareia e depois em Roma. Essa é a causa que ele fala aqui no verso 1. Por causa da minha pregação aos gentios e por causa do meu amor por vós, gentios. E aí ele vai falar o seguinte, no verso 2: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Ele ia começar a oração aqui. Ele ia pular para o 14 e ia falar isso aqui, ó. Você pode ver que as palavras iniciais são essas, no 14: por esta causa, aí ele, me ponho de joelhos diante do Pai. E ele ia ajoelhar mesmo, ele está ditando isso aqui para Tíquico, e ele vai falar assim: me ponho de joelhos diante do Pai. Quando ele vai falar isso, ele lembra: talvez esse povo não saiba por que eu estou preso e não me conheça, e não saiba os reais motivos. E ele vai falar no 2: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação. Dispensação aqui nós já vimos, mas é mordomia, é algo que Deus deu para Paulo, para os profetas e para os apóstolos, que era um presente que Deus deu para eles dispensar. Dispensação é própria do dispenseiro, ou seja, aquele que cuida da dispensa, para a gente entender melhor. Paulo recebeu e não entendeu isso como luxo, mas ele entendeu isso como missão, e ele recebeu e foi entregar, ou seja, foi falar, passar, por causa da dispensação da graça, ou seja, o evangelho pregado aos gentios, a dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Então ele ia orar e ele fala assim: será que vocês ouviram? Por que Paulo fala isso se ele ficou lá por 3 anos? Porque já tinha muito tempo que Paulo tinha ido embora de Éfeso, e como qualquer outra igreja, mudam as pessoas vão, a igreja vai enchendo, vai crescendo, e em qualquer local é próprio das pessoas não se lembrarem: quem é Paulo? O que foi que ele pregou aqui? E aí Paulo está falando: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Tudo isso aqui, gente, é novidade para aquele povo. Para nós hoje é rotina ouvir essas coisas, mas para aquele povo não. No 3 ele vai completar. Melhor ainda, voltando aqui, ficaria até bem esse: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça. Alguns autores falam assim, poderia ficar assim também: vocês têm ouvido, não é verdade, da administração da graça de Deus? Ou, se vocês já têm ouvido, como presumo que têm, ou também, vocês devem ter ouvido. O que Paulo está querendo confirmar aqui é que a maioria de seus leitores em Éfeso já devia ter ouvido falar sobre a dispensação da graça àquele povo, a administração, mordomia. Dispensação significa isso: administração, mordomia no sentido não de mordomia que nós temos hoje, mas de ser mordomo, de entregar aquilo que nos é confiado. Um autor chamado Kurt Vaughan fala o seguinte: falar de uma dispensação da graça de Deus é reconhecer que o favor de Deus não é concedido como um luxo para ser desfrutado privadamente, mas como um privilégio que deve ser jubilosamente compartilhado com outros. Tanto que Pedro também entendeu isso. Na primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 10, diz o seguinte: 1 Pedro 4,10: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então Pedro também entendeu isso. Se você abrir Colossenses 1:25, ou então Gálatas 2:7, vamos abrir Gálatas 2:7. Gálatas 2:7. E diz o seguinte, Paulo também:
Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, ou seja, falado aos gentios, me fora confiado, como a Pedro, o da circuncisão, ou seja, ele era despenseiro do evangelho dos gentios, da incircuncisão. E aí tem também Colossenses 1:25, você pode ver em casa, 1 Coríntios 4:1, 1 Coríntios 9:17. Isso ia contra tudo que se sabia naquela época. Israel era o povo de Deus. Deus deu para Israel, para os judeus, a circuncisão, a lei, os oráculos, as promessas. O Messias viria de Israel. E agora Paulo aparece e diz que aquilo era por um tempo só. E que desde o início o plano de Deus era que outras nações fossem também incluídas no plano de Deus. Aí vamos para o 3 e 4. Pois, segundo, olha bem o que ele diz, segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério. Ele já tinha falado desse mistério no capítulo 1, verso 9. Capítulo 1, verso 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade. E aí ele vai falar de novo no 3, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, agora, resumidamente, no capítulo 1, verso 9, ele escreveu há pouco resumidamente, pelo que quando ledes isso aqui, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Olha que interessante Paulo escrever isso para esse povo quando ele ia orar, lembrou do povo e resolveu escrever isso daqui. Pois segundo uma revelação, Deus revelou a Paulo, não só a Paulo, ele vai falar a mim, aos apóstolos e aos profetas do Velho Testamento e alguns ali da época de Jesus do Novo, um deles Ágabo, Pedro, aqueles profetas ali do primeiro século. E ele vai dizer o seguinte, uma revelação me foi dada, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, nós vamos ver qual é esse mistério daqui a pouco, calma aí, mas antes disso nós temos que entender o seguinte, o que significa a palavra mistério. Nós já vimos isso, acho que na primeira aula. O significado de mistério em português e no grego é diferente. Mistério em português é mistério mesmo, é algo que é escondido, não é para ser descoberto e que é um segredo. Mas mistério em grego, naquela época, significava algo que está escondido, mas que é para ser revelado. E que Deus tinha, realmente ele vai falar aqui, narrar, que Deus tinha guardado para ele em segredo, mas que estava revelado aos poucos para quem tivesse a capacidade espiritual de perceber nas linhas do Velho Testamento, desde o Pentateuco até o finalzinho, até Malaquias. E ele vai falar que esse mistério foi revelado a Paulo. E ele ainda vai falar o seguinte, pelo que quando vocês lerem isso que eu estou escrevendo aqui, quando essa carta chegar para vocês aí em Éfeso, em regiões circunvizinhas, podeis compreender o meu discernimento, Paulo falando, o meu discernimento do mistério de Cristo. Então o mistério, primeira coisa, é de Cristo, é revelado em Cristo. E aí você pode pensar assim, não, vamos para o 5, para a gente completar isso aqui, depois nós voltamos isso. O qual, o mistério, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo de Deus. Então esse mistério, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, em parte, porque ele foi sendo mostrado, desde a chamada de Abraão. O pastor Lucas falou isso no domingo passado. Deus, quando chama Abraão, fala, eu vou fazer você uma bênção para as nações. Quando ele vai em Isaac, ele faz a mesma coisa. Então, essa revelação é dada para Abraão em Gênesis 12, 3, depois em Isaac, Gênesis 22, 18, Salmo 2, 8, diz o seguinte, pede-me e eu te darei as nações por herança. Salmo 117, 1 e 2, diz o seguinte, louvai a Deus todos os povos, vós gentios, louvai a Deus,
Isaías 65:1, profetas aqui, né? Fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Então, você pode ver, está no Pentateuco, está nos Salmos, nos profetas, está lá, está no Velho Testamento todinho, como um fio. Deus já tinha dado indicações, mas isso era uma coisa meio que secreta, meio nebulosa, não era muito bem compreendida. O fato é que os judeus da época não pegaram, não entenderam essa questão de que eles foram escolhidos para serem bênção para outras nações, o canal para levar a ideia do Messias e para levar o Messias para que as nações crescem no Messias, em Jesus. Então, eles não entenderam isso e eles achavam que eles eram um povo exclusivo de Deus e que não havia salvação fora da nação de Israel. Então, Paulo está ainda explicando isso aqui, falando que esse mistério não foi revelado, exceto aos seus santos apóstolos, os 12, quando ele fala dos apóstolos aqui, ele está falando dos 12, depois de Matias, que entrou pela morte de Judas, e depois Paulo, que ele se intitula apóstolo fora de tempo. Então é exclusivamente esses aqui, não esses apóstolos que nós vemos aí, que se auto-intitulam apóstolos. Não, apóstolos são os 12, mais com a soma de Matias e depois Paulo. Aí nós vamos ver a comissão de Paulo, ou o ministério que foi confiado a Paulo, dos versos 7 a 13. Então ele está falando aí, no 5, ele falou: em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. E aí no 6 ele vem, a saber, olha o mistério qual é? O mistério é exatamente isso aqui, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Esse é o mistério. Se você está assim acostumado com isso, ou eu quero te dizer, isso para esse povo aqui era algo extraordinário, porque tanto os judeus não acreditavam nisso e achavam que os gentios eram um povo de segunda categoria, tinham preconceito, e isso a gente já traz para hoje, porque muitos de nós ainda temos o ranço do preconceito, seja com cor de pele, com classe social, com nível de educação, com várias coisas. E tem-se no Brasil uma falsa ideia de que nós não temos o preconceito. Nós temos sim, Então, o que Paulo está falando do mistério que foi para ele revelado e que ele está revelando aqui é que os gentios, ou seja, os povos de outras nações, nós hoje, eu, você, somos co-herdeiros, herdeiros junto com os judeus que criam, não com todos os judeus, porque também tem gente que acha que todos os judeus serão salvos. Não serão, não foram, somente os que creram em Cristo. Tem gente que tenta achar saída para a nação de Israel, não tem, a não ser pelo caminho de Jesus. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, um corpo só, uma só igreja, e coparticipantes da promessa. Que promessa? A vinda do Messias e a segunda vinda, e também a promessa do Espírito Santo que viria como consolador em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Todo esse mistério aqui, ele só é desvendado por Jesus, através da pregação do Evangelho. Resumindo o mistério, podemos dizer que o mistério de Cristo é a união completa entre judeus e gentios, através da união de ambos com Cristo. Ou seja, não tem jeito de haver união de gentio com judeu, se não for a união deles com Jesus na cruz, na morte deles. É essa dupla união com Cristo e entre eles, judeus e gentios, que era a substância do mistério.
Deus revelara a Paulo, mas também aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Foi através do Espírito Santo de Deus que isso aconteceu. E através deles aos seus santos. Colossenses 1, 26 e 27. Vamos abrir, eu acho que vale a pena. Colossenses 1, 26 e 27. O mistério, pode ver que essa palavra mistério não está aleatória aqui, ela permeia a centralidade do pensamento de Paulo, e ainda tem gente que nega que Efésios foi escrito por Paulo. 26 e 27. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, nós e a eles, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, podemos resumir ainda mais o mistério, Cristo em vós, judeus e gentios, e em nós hoje gentios também, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, esse aqui é o mistério. E aí o papel de Paulo nisso tudo? Qual é o papel de Paulo nisso tudo? Versos 7 até o 13 de Efésios 3, do Evangelho, do mistério, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Você vê que Efésios é assim, é o tempo inteiro uma ideia puxando a outra, uma ideia puxando a outra. Se você não tiver a par do que tem antes aqui, e aí eu te aconselho, entre na playlist do YouTube, você que não acompanhou, tem o canal da igreja, para você achar todas as aulas que nós temos até agora, entre no canal da igreja do YouTube, escreva lá no YouTube, Igreja Presbiteriana de Anápolis, entre no canal da igreja, tem lá playlists, em playlist você vai Efésios, e aí tem aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, então você vai ver tudo isso aqui, o que nós já vimos até agora. Ele diz, do qual desse mistério e do evangelho fui constituído ministro, ou voltando lá, ministro, despenseiro, mordomo, o que serve ao que foi transmitido. Essa ideia também está lá em Gálatas 1, de 13 a 16. Acho que vale a pena a gente ler isso aqui também. Vamos caminhar na Bíblia aqui. Não é porque estamos online que não vamos fazer a mesma coisa que nós fazemos quando tem gente aqui. Gálatas 1, de 13 a 16. Olha que maravilha esse texto. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastara, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Agora olha bem, 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, ele está falando de Deus. Quanto, porém, ao que me separou antes de eu nascer, Deus separara Paulo antes dele nascer. Quanto, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove, primeiro, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. O chamado de Paulo, ele era ministro dos gentios, pregava para judeus, é claro, para qualquer um, mas ele era ministro para que eu pregasse entre os gentios, e sem detença, ou seja, não teve um segundo que eu parei, sem detença eu não consultei carne nem sangue, eu não consultei ninguém. E quando ele está falando aqui do momento da conversão dele em Damasco, na estrada para Damasco, nem subi a Jerusalém, ele não saiu de Damasco e foi para Jerusalém, como nos faz parecer a cronologia ali em Atos, para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia. Ele ficou 3 anos nos desertos da Arábia, e aí então voltei para Damasco, e depois disso ele foi para Jerusalém. Olha bem, 18, decorridos 3 anos então, subi a Jerusalém, para avistar-me com Cefas, que é Pedro. Olha que maravilha, gente. Então, no 7 ele está falando, eu fui constituído ministro, conforme o dom da graça
de Deus a mim concedida segundo a força operante do poder de Deus. Ele já falou desse poder. E aí no 8 ele vai dizer: a mim, o menor de todos os santos. A mim, o menor, que Paulo está falando, ele era o maior, mas ele falou: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça, esse privilégio de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Interessante que a palavra, o nome Paulo significa homem pequeno. Homem pequeno, significa isso. Você pode pensar, então por isso que ele falou que ele era o menor de todos os santos? Não, muito provavelmente ele achou isso aqui, do verso 8, que ele era o menor por causa do que ele havia feito antes, da perseguição dele aos judeus, aos gentios. Não precisa abrir, 1 Coríntios 15, 9 diz assim: porque eu sou o menor de todos os apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Esse texto que nós vimos aqui também fala. Então, quanto mais ele se aproximava de Deus, mais indigno ele se achava. Então ele fala: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho. Que evangelho? Pregar o quê? O evangelho. E não pregar prosperidade, não pregar saúde mental somente, não pregar coaching, como nós temos muito aí hoje. É mais coaching do que pregação. Ele vai pregar o evangelho. Pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O evangelho de Deus é esse, das insondáveis riquezas de Cristo. Que insondáveis riquezas são essas? Significa literalmente o seguinte: insondável significa que não pode ser achado, inescrutáveis riquezas, inexploráveis riquezas, incompreensíveis, inexauríveis, ilimitáveis. A gente pode resumir aqui pelo que já foi dito. Já está escrito, exposto no capítulo 1 e 2, a ressurreição da morte e do pecado, a entronização vitoriosa com Cristo nos lugares celestiais, a reconciliação com Deus, tanto de judeus com gentios, quanto deles com Deus, fim da hostilidade entre os dois, começo da paz, acesso ao Pai mediante Cristo pelo Espírito, ingresso no reino da família de Deus, sendo parte integrante da sua mordomia. Então, isso aqui são as insondáveis riquezas do capítulo 3, verso 8. A mim me foi dado o privilégio de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. 9. E manifestar qual seja a dispensação, ele vai falar de dispensação de novo, mordomia, privilégio, mordomia, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Ele repete a ideia do verso 5, e manifestar para os gentios a dispensação deste mistério, ou seja, que mistério é? A união entre a quebra da barreira entre judeus e gentios, e da união desses dois com Jesus Cristo, que era uma coisa nova para eles. Então, para Paulo, isso era, como ele se considerava, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Eu te pergunto, você tem tido, nós temos tido, esse sentimento aqui, esse desejo, sem detença, não consultei carne nem sangue, mas fui e foi pregar depois, se preparou e foi pregar. Nós temos pregado o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, ou nós temos pregado ou tentado falar de um falso evangelho, de coisas que não tem nada a ver, como ele fez aqui: vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, mas Deus, no seu grande amor e na sua muita misericórdia, vos salvou, pela graça sois salvos. Isso é o evangelho. Nós às vezes pregamos um evangelho incompleto, mas vamos aqui, e aqui vai culminar no verso que para mim é o mais maravilhoso dessa parte. Aqui eu vou pegar algo que o Martin Lloyd-Jones diz. Ele fala o seguinte:
porque pode parecer aqui que a história, né, que esse mistério esteve oculto, e pode parecer que a história esteve, por um tempo, saiu das mãos de Deus. O Martin Lloyd Jones diz o seguinte: a história não saiu das mãos de Deus. Para você que está agora meio preocupado, meio desesperado, aflito, enfraquecido na fé, como esse povo aqui estava, por outro motivo, por conta da prisão de Paulo, mas agora muitos estão enfraquecidos na fé, por conta dessa pandemia. Eu quero dizer para você: não se deixe afetar na sua fé. É isso aqui que a palavra de Paulo vem trazer para nós hoje, e que Martin Lloyd Jones escreve naquela época. E tem uma história maravilhosa sobre Martin Lloyd Jones. Segunda Guerra estava no auge, Londres estava sendo bombardeada. Martin Lloyd Jones, ele era pastor, e aí ele era um domingo, e ele tinha o seu chofer ali, o seu motorista, e ele falou assim: vamos arrumar e vamos embora para a igreja. E o motorista fala para ele: Dr. Martin Lloyd, a igreja, Londres está sendo bombardeada, o senhor não está entendendo, olha lá. Ele: beleza, se arruma aí, vamos organizar que eu já estou pronto, vamos para a igreja. O senhor não está entendendo, Londres está sendo destruída. Ele: tudo bem, vamos para a igreja, hoje é domingo, vamos para a igreja, eu vou pregar. E o cara obedeceu, porque ele era funcionário, obedeceu, entrar no carro ali no meia bombas, chegar na igreja. Quando eles chegaram na igreja, a igreja estava lotada, todos esperando o pastor deles chegar, em meio a um bombardeio. É isso aqui que ele está falando, a história não saiu das mãos de Deus. A primeira coisa necessária a ser compreendida é que Deus não depende do fluxo do tempo. Ele não está sujeito a mudanças nas políticas das nações, as mentiras que nós vemos aí agora. Isso é ele escrevendo. A desonestidade está inteiramente acima disso tudo. Seguramente o fato mais consolador que se pode descobrir num tempo como este aqui, ele escrevendo em 1944, 5, mas nós hoje, 2021, é que o plano de Deus foi projetado perfeito e completo antes de criar-se o mundo, antes de iniciar-se o processo do tempo. Deus nunca teve que improvisar o seu plano ou que modificá-lo por causa do que alguém mais teria feito. É o plano existente desde antes do início das eras, desde antes de haver sido criado o próprio tempo. É um propósito eterno. Se à luz dessa verdade, nós não nos sentimos firmados na rocha dos séculos, nada mais nos firmará. Trata-se da nova, mais gloriosa, nova no sentido de notícia nova, mais gloriosa que se pode receber num mundo como este. E ele cita um hino: quando desaba tudo ao meu redor, Ele é a esperança e meu esteio, Ele é a minha esperança e meu esteio. Em Cristo, a rocha sólida, me firmo. Todo outro solo, todo outro tipo de solo é areia movediça. E aí Paulo continua: para que pela graça, pela igreja, é o tema da igreja presbiteriana de Anápolis e é o tema da Mosaico, congregação que está sendo fundada agora. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Gente, olha que maravilhoso isso aqui. Para que pela igreja, ou seja, por nós, igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades. Nós já vimos que principados e potestades nos lugares celestiais são o mundo angelical, é o mundo angelical, sejam anjos de Deus ou hostes demoníacas, é o mundo espiritual. Nós já vimos isso aqui, os autores disseram isso. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: a multiforme sabedoria de Deus, ou seja, multifacetada, multicolorida, a ideia aqui é de um diamante lapidado com as suas vertentes, ou de uma tapeçaria muito bem feita, ou de um mosaico
onde pedras são colocadas. A ideia é que a sabedoria de Deus é multifacetada. Quer dizer o que com isso? Pessoas vindas de diferentes origens, com dons diferentes, com talentos diferentes, de diferentes matizes, com cores de peles, de diferentes nações, todas juntas, judeus, gentios, negros, brancos, pardos, índios. Tem uma letra de um autor que eu gosto muito, o Arnaldo Antunes. Ele diz, a música chama Inclassificáveis, e ele diz assim: que preto, que branco, que índio que branco, que índio, que preto que índio, que preto, que branco aqui somos mestiços, mulatos, cafusos, pardos, mamelucos, sararás, crioulos, guaranicês e judarabês. Somos o que somos, inclassificáveis, é o que diz a letra da música. Mas voltando aqui à multiforme sabedoria de Deus, é gente vinda de diferentes nações, com diferentes matizes, diferentes pensamentos, todos congregados numa só igreja, numa só fé. E é interessante o que ele diz aqui, o seguinte: é pela igreja que isso acontece. E mais uma vez nós caímos naquele mesmo pensamento. Se você é um desigrejado ou desigrejada, se você não tem vindo ou assistido ou participado, seja na pandemia ou antes da pandemia, se você usou a pandemia para se afastar, porque agora você tem uma desculpa. É certo que agora nós estamos em tempo de lockdown e está tudo bem, não é isso que eu estou querendo dizer, mas você me entende. É pela igreja, e muita gente desfaz da igreja, mas é na igreja que você é batizado, é na igreja que você se casa muitas vezes. Se não é na igreja, um pastor faz seu casamento, ou um padre. É na igreja que o reino de Deus se manifesta. E aí ele vai falar o seguinte: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Eu ia acrescentar da minha parte, e na terra também. Então, é só pela ação da igreja como um todo que a sabedoria multifacetada de Deus é conhecida. Então, se você não congrega, meu irmão, se você está só vivendo de pregação no YouTube, ou de pregação, ou de ouvir alguém falar, eu quero dizer para você, o que Paulo está dizendo aqui, pela igreja é que as coisas acontecem. Hebreus fala: não deixeis de congregar-vos. Fala de comunhão. Ele vai falar: ela vai ser conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais, e segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí ele vai entrar na última parte aqui, que é duas implicações, e Paulo termina aqui: pelo quê? O eterno propósito, que está no verso 11, por causa desse eterno propósito, verso 12 agora, por causa desse eterno propósito de Deus, nós temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Você tem ousadia, que é a ausência de barreira e de medo, expressar-se com liberdade, ou uma ausência de temor, de timidez ou de vergonha de aproximar-se de Deus. Você pode olhar lá em Hebreus 4,16 ou Hebreus 10,19. Então agora ele está falando assim: pelo qual nós temos ousadia, ou seja, você tem bravura. Você tem bravura? Você tem acesso com confiança, acesso direto a Deus. O véu rasgou de cima e embaixo, não foi de baixo para cima, ou seja, Deus rompeu a barreira e abriu para que nós tivéssemos acesso ao Santo dos Santos, a presença de Deus. Então, pelo qual nós temos acesso com ousadia e com confiança. Ousadia é a ausência de barreira, de medo. Acesso aponta para o fato de que tanto judeus como gentios têm acesso direto ao Pai. Você não precisa de ninguém para intermediar você, nem irmã, nem ninguém. Você tem acesso direto. E confiança afirma a certeza da aprovação divina. Ou seja, agora nós temos liberdade de nos aproximar livremente de Deus por meio de Cristo. Olha que maravilha isso aqui, gente. Tudo isso aqui é uma introdução para uma oração. Ele ia, na verdade, orar.
e ele resolve preparar o povo para a oração que ele vai fazer do 14 ao 21, que vocês vão ver na próxima aula. Mas ele termina no 13 dizendo o seguinte: portanto, vos peço. Ele está sabendo. Então, para você que acha, Fred, será que é isso mesmo? Será que você está falando isso aqui? Ele escreveu isso tudo aqui porque o povo está meio desfalecido na fé? Olha bem o 13. Portanto, por causa disso aqui, tudo que eu escrevi, eu expliquei tudo isso para vocês. Portanto, vos peço que não vos desfaleçais nas minhas tribulações por vós. Paulo estava atribulado por eles. Pois nisso está a vossa glória. Onde está a glória? Em eles, Efésios, não se desfalecerem por causa das tribulações de Paulo. A mesma coisa pode ser dita para mim e para você hoje. Nisso está, portanto vos peço para vocês, para mim também peço, que nós não nos desfaleçamos por causa do momento em que vivemos. Pelo contrário, nós oramos aqui de joelhos antes da aula, eu, o pastor Lucas e o Fabrício, e pedimos a Deus que nos fortaleça cada vez mais. Quanto mais difícil a situação ficar, mais forte vai ser a nossa fé. Vem dias difíceis, estamos vivendo dias difíceis, mais forte será a nossa fé, mais firmes nós vamos estar arraigados em Jesus, a nossa fé, a nossa confiança. E ele está falando aqui e ele termina: pois nisso está a vossa glória. A nossa glória está no fato de que possam vir dias dificílimos, nós não vamos desfalecer. Em não desfalecendo, nisso está a nossa glória. Mas se nós nos desfalecermos, glória nenhuma vai ter para nós. Essa aqui é a mensagem que Paulo tem, e eu vou entregar isso aqui para o pastor Lucas, que provavelmente vai ser quem vai dar aula. Nós sabemos que estamos vivendo momentos de Covid, então todos dois estão preparados para fazer essa oração maravilhosa. Não deixe de assistir Efésios 3, de 14 a 21. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe, que você possa ler esse texto de novo agora de um outro modo, confiando em Deus, entendendo o que Paulo está fazendo, e leia a oração também. Vamos orar. Eu queria orar agora de um modo especial pela nossa irmã Uliana, que passou por cirurgia e nós sabemos que deu tudo certo, mas quero pedir também por ela, pela família. Senhor Deus, aplique essas palavras ao nosso coração. Ó Deus, nos abençoe, aplica isso ao nosso coração. De uma maneira especial agora, abençoa a nossa irmã Uliana, Pai, tão amada, tão querida, a dona Arlete, a Annelise, o Leandro, Pai, a família toda, ó Deus, que o Senhor possa guardar, abençoa a recuperação dela toda, todo o processo, e nos abençoa quem está agora doente. Peço a Tua mão sobre cada pessoa agora que está enferma, da nossa igreja, que não é da nossa igreja também, e nos aplica essas palavras aqui de maneira verdadeira à nossa fé, em nome de Jesus, amém.